simplesmente eu gravei uns 10 minutos falando pra caramba aqui e o microfone descarregou. E eu não percebi. Enfim, vamos tentar de novo, né? Se eu lembrar de tudo que eu falei. Hoje é sexta-feira. Eu gravei aí um take que eu tava no trabalho lendo, porque faltou luz lá. Eu cheguei, já tava sem luz, então aí a gente ficou 1h30, eu acho, esperando. E aí liberaram a gente. E aí eu vim pra casa, já almocei, aí tô dando um tempinho aqui. Não fui pra academia quase essa semana, porque estava naquela época do mês. Inclusive, essa semana foi bem difícil, por causa da TPM também. Tudo parece que é o final do mundo, né? Tudo parece que é o fim do mundo quando você tá nesses dias. E aí, só fui pra academia na segunda-feira. No resto da semana eu trabalhei. Fui pra igreja na quarta e na quinta. Ontem teve célula, foi muito legal. Inclusive, mostrei para vocês, né, um take do biscoitinho e do bolo que eu trouxe para casa. Uma amiga minha fez biscoitinho. Eu não sei explicar direito, é tipo amanteigado, mas é tipo polvilho, que o marido dela falou, né? Ela não tava lá. O marido dela que levou os biscoitos que ela fez. E aí, muito gostoso, inclusive. Vou comer um já já. O ruim de ficar em casa é isso, né? A gente fica beliscando o dia inteiro. Enfim, aí foi muito legal, a gente ouviu a palavra de Deus, cantou junto, se divertiu, rimos a beça. E foi muito bom, assim. Como eu disse, foi uma semana complicada, emocionalmente. Lá no trabalho tá um caos, porque uma menina saiu, e aí tem uma outra que vai substituir ela, só que aí tá meio confuso ainda. Hoje, por exemplo, não era pra ter ido, era pra ela ter ido, e ela não pôde ir. Caos. Caos. Aí semana que vem tem uma menina de férias. Eu ainda não sei como é que vai ser, talvez eu tenha que ir todos os dias. E aí, gente, privilégios, né? Eu tô falando aqui de um lugar muito privilegiado, com certeza. Eu, tipo assim, eu moro a 15 minutos do meu trabalho. 15 minutos andando. E eu trabalho 2 dias de casa. Então, assim, eu não tenho do que reclamar. Mas é aquilo, né? Desde a pandemia, nesse esquema. Desde a pandemia, nesse esquema. De um horário diferente, os dias de diferentes. E aí, quando eu tenho que ir mais dias, parece que meu corpo sente. E não só o corpo, né? Mas tipo, a minha rotina fica completamente bagunçada, porque eu não consigo arrumar a casa no dia que eu arrumo sempre. Eu não consigo lavar roupa no dia que eu lavo sempre. Então, assim, enfim, aí é toda uma dinâmica que eu não tô mais acostumada. Cansada, não só cansada fisicamente, mas mentalmente, a gente tem que pensar em muitas coisas. E esses dias eu tava pensando. Toda vez que eu tô de TPM, eu penso sobre isso, assim, porque, cara, é uma semana que você tá muito assim, ai, você só queria ficar deitada, sabe? Você tá com dor, você tá. Você fica triste mesmo, e aí você não quer fazer nada. E aí eu penso, caraca, cara, tudo sou eu. Se eu não fizer minha comida, se eu não for comprar o meu remédio, se eu não esquentar a bolsa de água quente, se eu, enfim, sabe, se eu não fizer minha comida, eu já falei, se eu não fizer minha comida, se eu não limpar minha casa, se eu não botar minha roupa pra lavar, se eu não estender, sabe? E aí, essas semanas que eu tô de TPM, isso bate muito forte. Eu não lembro por que eu comecei a falar sobre isso. Acho que eu falei porque eu tava na célula e foi muito bom, né? Acho que foi isso. Atualizações de livros, né? Estou lendo aquele Utopia que eu tinha conversado com vocês, eu acho. Estou gostando bastante. Ele é um livro que critica muito o capitalismo e o comunismo. Pelo menos é o que eu estou entendendo, assim, né? É muito interessante, assim.
esse livro fala sobre uma ilha que tem suas regras próprias, né? Que é muito diferente das regras ocidentais que a gente conhece. Regras não, né? Pelo modo de viver ocidental. E aí é um relato de viagem de uma pessoa que foi visitar essa ilha e ela conta como os utopianos vivem. E aí é muito interessante, né? Que, tipo assim, eles têm regra para tudo. Tipo, a quantidade de pessoas a quantidade de filhos que uma família pode ter. Você te lembra alguma coisa? Também tem uma parte que eles dividem tudo, né? Tipo, eles vão no mercado e aí eles pegam o que eles precisam, não tem roubo, porque as pessoas não passam necessidade. Mas aí também tem a questão de que as pessoas não podem trabalhar com o que elas querem, elas têm que trabalhar de acordo com a necessidade do lugar, a menos que elas tenham uma aptidão muito evidente, né? E aí elas podem seguir esse caminho, do contrário, elas vão fazer o que precisa ser feito. Tem uma parte que não me chocou, mas tipo assim, me deixou impactada, é que lá eles usam o ouro para os prisioneiros. Então, as correntes são de ouro e quem comete o crime usa coroa de ouro. Olha que doideira. E, tipo, tem príncipe nessa ilha. Mas o ouro não está associado à realeza, à riqueza, a coisas boas. Pelo contrário, está associado a criminosos. Eu achei isso bem interessante. É uma subversão, né, do que o capitalismo prega, né? Muito legal. O outro livro que eu tô lendo, que eu tinha começado, eu dei uma pausa para começar o do João Guimarães Rosa, mas aí eu assisti um vídeo de um menino falando que foi parar no hospital por causa desse livro, que é o da Mariana Salomão Carrara. E eu falei assim, nossa, eu comecei a ler esse livro e eu parei e vou voltar. Porque ele fala que ele foi parar no hospital, por quê? Porque esse livro é a história de uma mulher que perde a memória e ela conta a história sobre uma pessoa chamada Camila. E essa Camila, cada capítulo, essa Camila é alguém diferente. Na verdade, assim, cada capítulo ela é ou a filha dela ou uma amiga. E aí a gente não sabe quem realmente é essa Camila, porque ela tá desmemoriada, né? A gente deve saber no final do livro e eu tô muito curiosa para saber. E aí, nos capítulos que ela tá falando sobre a Camila, filha dela, suposta filha dela, ela fala sobre o medo que ela tinha de perder a filha dela, né? Da filha dela ir de arrasta. E ela conta várias vezes em que a filha dela poderia ter ido de arrasta. E aí esse menino do vídeo tava falando, gente, eu comecei a ter eu tava começando a achar que aquilo ia acontecer comigo. E aí ele tem transtorno de ansiedade generalizada. Aí ele foi parar no hospital. Eu fiquei curiosíssima para ler o livro, para terminar o livro depois que eu vi esse vídeo, né? Aí tô dando continuidade, tô gostando bastante. Tô doida para saber quem é de verdade a Camila. E outra coisa que eu ia falar sobre o livro da Mariana é que ela é maravilhosa escolhendo títulos de livro para os livros dela. Eu já li um que é Se Deus Me Chamar Não Vou. Esse eu não gostei. Achei chatérrima a personagem principal. E eu não gostei da história. Ela fala sobre não monogamia. E aí é uma criança comentando isso. Não gostei. E enfim, a criança chata, chata, chata. Enfim, aí não gostei. Mas esse eu tô gostando bastante. É sempre a hora da nossa morte. Amém. Eu não tinha falado o nome, né? É sempre a hora da nossa morte. Amém. O nome do livro. E é muito interessante a explicação que ela dá, né? Para esse fato. A explicação do nome do livro, na verdade, né? É muito legal. E aí tem um outro dela que é A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Também achei esse título maravilhoso. Já quero ler o livro também. E as capas são belíssimas também. E tem um outro que é Não Fossem as Sílabas do Sábado.
Esse eu acho que é mais trágico, né? Já vi gente falando sobre eles. E não li ainda, mas quero ler. Lerei, provavelmente. Que a escrita da Mariana é muito boa. Ela escreve, assim, muito bem. As frases são ótimas. Ela é meio poeta, assim. E eu tô marcando várias frases interessantes nesse livro agora. Não sei se vou terminar esses livros antes do final desse vlog. Provavelmente não. Porque amanhã eu vou passar o dia inteiro fora. Tenho um aniversário para ir na Barra da Tijuca. Mentira, é Jacarepaguá, mas é quase ali, né? E aí, enfim, não vou ter tempo de. Talvez eu leia no caminho, né? Pois é, umas 2 horas até lá. É muita consideração, né? E no aniversário que você gasta 2 horas para ir. Essa é uma coisa que eu estava pensando, inclusive, essa semana eu vi uma tirinha, um meme no Instagram, que falava: ah, é muito cômico quando os meus amigos falam que não vão aonde eu moro porque é muito longe, mas eu sempre vou onde eles moram. E esse meme sou eu total. Porque, eu já falei, né? Minha família mora longe, meus amigos moram, a maioria mora longe também, né? Não moram aqui em Niterói. E eu tô sempre indo até eles. Mas dá pra contar nos dedos, às vezes, que alguns deles vieram até aqui. E tem outros que falam na cara de pau: ah, não me chama não porque eu não vou. Pois é. Enfim, e eu ainda sou cobrada. Tipo, ai, você some. Ai, não sei o quê. Ai, você não aparece. Tem 7 anos que eu moro aqui. 7 anos? Eu acho que é 7 anos que eu moro aqui. E desde que eu me mudei, eu sempre tomei pra mim, cara, eu quis me mudar, eu escolhi isso, né? Eu não fico me lamentando que eu não estou presente nas coisas. Assim, no início eu ficava, ai, eu vim morar aqui e eu não consigo participar das coisas de sempre e tal. Aniversários. Eu tinha que escolher. Tipo, por exemplo, minha família é muito festeira, né? Mas eles moram em Campo Grande. Não tem condição de eu ir no aniversário de todo mundo. Sabe? Não tinha como. Enfim, é como dizia o profeta Chorão, né? Cada escolha é uma renúncia, isso é a vida. Hoje em dia eu lido melhor com isso, de tipo, não estar presente em alguns momentos. Mas ainda dói quando as pessoas não têm muita consideração. Mas tudo bem também. Nem todo mundo vai estar na sua vida para sempre, né? E porque é isso também, né? À medida que a coisa não é mão dupla, não é de mão dupla, não é de via, não é de mão, não é uma via de mão dupla, é, vai enfraquecendo, né? Porque, por exemplo, eu tô cansada. Só eu que gasto dinheiro, só eu que me desloco, só eu que tenho trabalho, só eu que fico 2 horas no ônibus para ir visitar a pessoa e a pessoa. Enfim, mas virou um muro das lamentações isso aqui, né? Me desculpa, gente.